Oi, pessoal. Tudo bem? Vamos ver o pessoal chegando. Vamos lá, Nicole, eu vou tentar te chamar agora. Oi, Nicole, já te chamei, vê se chegou aí. Ai, pessoal. Oi, Uhul! Estamos deu muito certo. ansiosos por esse momento. Estamos. Oi, pessoal. Vamos deixar o Tá pessoal ouvindo entrar um bem? pouquinho para ir. Eu coloquei o fone porque é melhor que tem o microfone aqui, né? Oi, Mai, tudo bem? É isso. Também estou aqui. Somos isso de Eu sou de São José e a Nicole também. Nós duas É moramos em São José, Grande Florianópolis. isso. Bem-vindos, vai pessoal. Eu vou. Já tem 9 Bem-vindos pessoas. todos aqui. Estão Queria ouvindo agradecer bem? você por ter me chamado, né? Tô bem feliz. Vamos nessa. Então, eu sou a Thaís, sou pedagoga, já me formei em 2006 e já trabalho há bastante tempo. E eu sou professora efetiva na rede de Biguaçu, aqui na Grande Florianópolis. Vai fazer 12 anos esse ano. E a Nicole, se apresente aí. Então tá. Eu me chamo Nicole, né? Eu faço psicologia, tô quase já me formando. Atuo na área também já. Vai fazer uns 3 anos. Vai fazer 3 anos que eu atuo já na área da educação especial com o método UABA, que é uma ciência, né? Também faço pedagogia, sou formada no magistério. Sério. Atuo já na área, né? Faz 3 anos. Mais especificamente com autismo. Mas, como toda pessoa é curiosa, né? A gente sempre estuda mais pra gente Sim. saber de vários transtornos, né? Então, aí eu vi que tu tinha feito. Deixa eu falar, pessoal, a gente já trabalhou junto, né? Eu trabalho com a mãe dela também há quase 12 anos. A mãe dela também é professora e a gente trabalha junto. Então, eu conheci a Nicole adolescente e depois a Nicole foi trabalhar lá na creche como a professora especial de uma criança autista. E daí a gente começou a ter mais contato e fora as nossas confraternizações aí das amigas que a gente está sempre junto. E a Juntos, Nicole isso é verdade. fez o Instagram dela de psicologia ali de mais relacionada ao autismo, ela colocou sobre o TOD, e a gente ficou pensando, o TOD é um tema que hoje muita gente não sabe, não conversa sobre o assunto, não entende, nem sabe que existe. Aqui eu ainda falei para minha filha, perguntou, mãe, tu vai falar sobre o quê? Ah, TOD. Ah, o Todinho? Meu pessoal acha, então, vocês estão achando que a gente vai Exatamente. ser, está sendo É patrocinada o pelo Todd, né? Todd. Não é o Nescau, é o Todd. Vai. Pois é. Então, e é uma coisa bem legal que eu acho que é interessante a gente falar, né? Nós não somos especialistas no assunto, a gente já conversou bastante sobre isso, né, Nicole? Mas o que a gente sabe, a gente quer passar um pouquinho, né? Então, a gente conversou e a gente fez algumas perguntas, assim, para a Nicole estar falando do conhecimento dela, o que ela tem estudado, eu estudei um pouco também, para a gente conversar Pois é. com vocês. Pessoal, vocês sabem o que é TOD? Alguém sabe? Escreve aí. Alguém sabe. O Senão que é? eu já posso começar a dar uma introdução do que é o Todd, Uhum. que eu acho que seria bem válido já para iniciarmos, né? Essa conversa. Aí as pessoas já começam também a mandar mensagem, perguntas, que Isso. aí fica melhor. Tá. Então, pessoal, o TOD não é nada de bebida, né? É um transtorno do desenvolvimento que, que se chama, né? O TOD, a sigla significa transtorno opositivo desafiador. Então, é um transtorno e que a gente tem os sintomas, assim, sinais, na verdade,
né, no senso comum, eu acho que pra gente ficar mais ligada, assim, é aquela Uhum, criança ou adolescente, mas vamos falar de primeira infância, que eu acho que é mais importante pra gente depois, talvez, falar sobre adolescente ou adulto, né, se alguém tiver dúvida também, mas é aquela criança que é desobediente, que tem uns comportamentos aham, bem agressivos, além daquilo que é o padrão normal, né? De irritabilidade, de oscilação de humor, né? Mas, para a gente identificar esse transtorno, eu acho que é importante falar também já disso, né? Que demora. Tá caindo o celular aqui. Demora, assim, uns 6 meses a um ano, e às vezes não é tão rápido assim, né, uhum, de diagnosticar uma criança. Depende muito da faixa etária, se for muito criança, muito bebê ou não. Isso tem que ser avaliado, assim, né, o contexto familiar, tudo, a escola, aham. o contexto daquela criança, né? Eu acho que tem que olhar amplo, né? Eu sempre falo assim, que não é só um comportamento ou dois comportamentos, mas é o contexto todo, tanto Uhum. em casa ou como na escola. É muito importante falar também que, né, que eu vejo assim, não só como um TOD, mas com os transtornos também, que é importantíssimo a escola em casa, principalmente em casa, assim, né, fazer junto, pegar junto, não só na terapia, né, Uhum. na particular, mas é um contexto todo junto. Eu acho que tá indo, vamos ver se tem alguma Ah, pergunta, ou se tem não, alguma então, coisa uma coisa que tu assim, queira perguntar. uma coisa que a gente sempre pensa é que muita gente confunde o TOD, quem é o transtorno positivo desafiador, com a criança mal educada, muito teimosa. Então é difícil às vezes ver esse nível, né? Então tu consegue perceber que é uma coisa muito exagerada, né? A criança que tem o É TOD o é extremo. aquele. É. E aí eu estava até lendo É, sobre o assunto que fala os tipos de pais, né? Então, por exemplo, quando a criança em casa tem os pais muito permissivos, deixa fazer o que quer, não dá limite, a criança tem mais possibilidade de ser TOD? Como é que. na verdade, a gente sempre vê muito que é o frequência, né, desses sintomas e a intensidade. Frequência Uhum, e intensidade. Esses dois fatores que vão é, diagnosticar esse transtorno, né? Tem que ver esses dois fatores, que é muito importante, muito. Mas, assim, não é só é, perguntando para a criança ou para os pais, né? Tem que ser junto com a professora, com a cuidadora, especialista, né? avó. É isso, é tudo isso, sabe? Pra gente fechar um diagnóstico. Assim, ó, demora muito, depende muito do protocolo que a médica ou um psicólogo ele vai usar, sabe? Então, a Eu ia Elisa falar isso perguntou agora. aqui, quem diagnostica o TOD? Diagnostica. Então, Isso. então, é uma equipe multidisciplinar, né? É o médico que vai fazer vários exames também. Geralmente é o neurologista e psiquiatra também, né, geralmente, né? É, isso. Aqui no Brasil, eles chamam, né, os médicos mais específicos, assim, aqui, o neuro. Mas também psiquiatra, que é importante porque ele estuda, né, Tá os, picando. os transtornos. E eu acho que é isso, assim, né? É uma equipe bem grande que está por trás. Não é só um médico ou um especialista. É tudo, né? Vamos ver se tem mais Tá, pergunta. então no caso, se eu sou professora, né, que a gente está num,
canal de educação infantil, mas se eu sou professora, eu estou percebendo que aquela criança não aceita nenhuma, porque geralmente o TOD, a criança, ela não aceita a autoridade dos pais, não aceita a autoridade dos professores, não aceita a autoridade de ninguém, né? Ela não quer ser mandada por ninguém. Então, se eu começar a perceber vários sintomas, tal, o que eu tenho que fazer como professora, assim? O que eu sempre falo para as professoras junto com a equipe da escola, é, falar para essa equipe, né, que essa criança tem um comportamento que não é Tá picando o padrão, teu normal vídeo. pela sociedade, né? Agora deu? Tá escutando melhor? Não sei se o pessoal também está conseguindo Agora deu. escutar, se tá Voltou. picando. Não, voltou agora. Então, aí, E outra junto coisa com que a gente estava com a conversando, equipe, a gente estava falar conversando, né, com os Nicole? pais, né? Que é Como os importante. professores, a gente como os professores têm que agir e como lidar com a criança com TOD na escola. Vamos supor, chegou o diagnóstico. O que eu faço? Como é que é a minha Então, atitude com essa a gente, criança? a gente sempre tem que ter uma equipe por trás que é responsável por essa criança, né? Que já que vamos falar da educação infantil, aí eles vão na escola, dão umas orientações e estratégias também de como fazer, e principalmente assim que eu Uhum. vejo que é muito importante quando vamos conversar com essa criança, né? Ela é menor que Eu se vou abaixar orientar e ela. Hum. conversamos com ela com um tom doce, né? Tranquilo, suave. Se a Thaís tá aqui, tá, voltou, né? É que tava travando o teu áudio. Tá, agora tu estabilizou a imagem, Tipo, estava picando bem, eu não estava te escutando. Agora eu acho que deu. é. Agora fala Uhum, como a gente fazia na escola. tá, eu vou falar de novo então. Na Obrigada. escola a gente tem que sempre conversar com essa criança e se abaixar perante ela, porque quando nós se abaixamos perante ela, aquela visão de autoridade acaba. E como que essa criança já não gosta de regra, de, né, que ele sempre responde para esse professor Uhum. ou para o papel de autoridade para ele, né? Então, quando a gente se abaixa e olha para ele e mostra que somos iguais, ele irá entender melhor. E também tem que explicar, por exemplo, ele vai bater, ele vai chorar, ele vai fazer um monte de coisa, e falar para ele que aquilo que ele está fazendo, que ele fez, machucou, sabe? Que o comportamento dele teve uma consequência daquilo. É importante falar isso para ele, sabe? Mas de uma forma objetiva. Isso, eu estava lendo que quem tem TOD sofre muito bullying, né? Porque é considerada uma Sim. criança, digamos, chata, que não quer que, vamos supor, vai brincar, quer que Ovelha seja do negra, né? jeito dele, né? Sim, E então isso ele tem bastante essa dificuldade social, né? De ter amizades, de socializar. ou às vezes, por exemplo, tu tá lá passeando no shopping com a criança faz aquele escândalo porque quer tal coisa, a mãe diz que não, e ele não aceitou, blá, 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 e aí todo mundo olha já julgando, sem saber a situação, né? Claro que daí tem É. a criança sem limite e tem a criança TOD. E essa criança precisa também de limite, né? Porque às vezes, ela Sim, tem com certeza. TOD, Precisa dá de um uma remedinho para rotina. acalmar, tem que criar uma rotina Precisa para a de uma criança que é rotina. TOD, né?
Isso. Eu acho que todos os transtornos o principal é ter uma rotina. Entendeu? Uma rotina, que é muito importante. Para ele já antecipar, para ele saber que aquilo ele deve fazer, para não chegar na hora eu pedir, por exemplo, mandar para ele não vai aceitar. Então, para não ter um comportamento que a gente não quer, né? Então a gente conversa antes e já estabelece uma rotina com ele, que é muito importante, né? Eu assim, tive ano passado. E assim, eu tava falando também com uma amiga minha que é muito importante a gente já. Os pais, principalmente, né, que levam essas crianças para os médicos, se vê algo a mais, né, que tem um. Thaís? Voltou, né? Agora eu tô. É que tava travando teu áudio, tava carregando teu vídeo. Meu Deus, olha. Então, uma coisa assim, ano passado eu tive uma criança especial na minha sala, um aluno. Criança, né, gente? E ele tinha autista severo, e a mãe disse, ó, ele também é TOD. Então, às vezes ele queria fugir da sala, ele queria ou se bater, ele não era muito de bater nos outros, mas ele era agressivo com ele mesmo. Ah, vamos sentar na roda, ele não queria. Tinha essas coisas que também já está tudo associado muita coisa ao autismo. Mas uma coisa que eu tentei fazer muito com ele foi a disciplina positiva. Né? Porque a mãe dele falou para mim, não pode dizer não para ele. Não pode dizer não. Então, aí às vezes tu fica assim, poxa, todas as crianças precisam de limite. Então, ao invés de ficar dizendo para ele assim, não pode fugir da sala, aí eu dizia, vamos ficar aqui na sala, que aqui é legal. Agora nós não podemos ir ao parque, nós vamos em tal lugar. Daí, tipo, tentar fazer, em vez de ser uma frase negativa, o não corre, a gente diz, vamos devagar. Que daí já corta aquela, né? Aquela coisa de talvez de... Isso. Acho que já facilita um pouquinho para eles, né? Com certeza. Eu sempre falo, depois vamos, né? Que é importante também. Depois pode ir, depois e tal. Agora vamos fazer tal coisa. Eu sempre falo assim, né? Depois. E aprender a esperar que tem que ver tempo, muito. Né? Tem muitos também que assim colocam o tal transtorno para justificar um comportamento que os responsáveis não deu, entendeu? Daí trata a criança como coitadinha, né? Trata então ela como coitadinha. Mesmo. Ela é doente, o pessoal trata assim, e é verdade. E assim, às vezes eu já ouvi gente falando, por que tudo inventa doença agora, para dizer, em vez de dizer que a criança é mal educada, o pessoal inventa doença. Mas hoje em dia eu acho que vai vir mais doenças aí, né? Com a nossa alimentação aí desse jeito, com a genética vai mudando, vai modificando acho que muita coisa também. E eu acho que vai surgindo mais coisas. E tá aí, o TOD tá aí, existe, né? Existe. E se não ser tratado, pode levar para um transtorno de conduta, né? Que é pior. Tipo, que é um transtorno que criança, que o adolescente, ele vai para as drogas, tenta suicídio, depressão. Então, assim, quando nós tratamos já agora, é mais fácil, é mais tranquilo, com certeza né? Que aí é uma equipe toda por trás. Tem a terapia, tem a terapia normal, né? Eu sempre sugiro que é o mais importante, a terapia para comportamental, que é o importante, que dá o resultado, né? Para trabalhar as emoções, trabalhar essas coisas assim. Isso.
E quais os É outros muito bom. tratamentos? Fala um pouquinho também. Além da psicologia, que mais tratamentos existem para eles? Então, aí tem um médico, tem um de medicamento, né? Uhum, Que para regular já o humor. E tem muitas pesquisas que já estão dizendo que é muito importante já um medicamento que é um medicamento junto com a terapia, né? uhum, Também. Não só para as crianças, mas principalmente para os pais, para eles saberem lidar uhum, com essa criança, né? E não sempre ceder, não sempre é falar alto porque ele falou alto também. Não, temos que ser exemplo para eles, né? Para uhum. eles ver que não é gritando, que não é falando alto, que ele também vai fazer. Tem que ser com calma, suave, assim, sabe? Uhum. E nunca quebrar algo que eu falei. Ah, se você agora é hora de comer, então é hora de comer e não voltar atrás, Sim, né? porque ele precisa bem dessa rotina e imposição de regras e limites que ele tem que entender que ele vai ter que lidar como qualquer E um, né? Tem alguma pergunta aí, pessoal? Alguma coisa que a gente não falou, que a gente possa ajudar um pouquinho? Eu acho que essa live, na verdade, é só para trazer eu acho, aquela pulguinha atrás da orelha, para às vezes as mães têm a criança com TOD, mas não se liga, às vezes tenta, até se esforça para educar aquela criança e e tem que sempre levar para o especialista que realmente sabe, porque tem muitos profissionais que estão dando diagnóstico errado, aham, né? verdade. Uhum, Que não é por causa que ele tem esse transtorno ou ela tem esse transtorno que a gente vai tratar indiferente. Não, uhum, temos que tratar igual. E eu sempre falo também, eu sempre dou esse exemplo, porque é muito real, né? Que eu vejo assim, se essa criança está na roda, momento agora da roda, então todo mundo tem que estar junto tanto essa criança que tem um transtorno, quanto o outro também. Então, não é por causa que essa criança tem um transtorno que pode fazer aquilo que ela quer fazer, uhum. né? Eu acho que é Sempre bem. temos que dar um modelo para ela ver e Aham. fazer, né? Qualquer transtorno isso, qualquer transtorno mesmo. É ganhar a confiança da criança, né? A criança É, vai o olhar para vínculo a é muito gente, importante. criar aquele vínculo afetivo e que a criança confie na gente, o que a prof está falando vale a pena, é legal. E eu acho que é muito importante também a parceria com a família, né? De ter essa coisa É, assim. Porque nós, como professores, a gente não pode dar diagnóstico. A gente percebe que a criança tem alguma coisa, puxa, ele está apresentando esses sinais, tal, não sei o quê, mas eu não posso chegar como professor e dizer, eu tô achando que teu filho tem TOD, o teu filho tem TDAH, o teu filho tem autismo, sei lá o quê. Não posso, como professora. Então, isso. você que é pai, mãe, responsável pela criança, você pode chegar e conversar com a gente. Falar assim, olha, eu estou percebendo algumas coisas, tu acha que meu filho, que sintomas que ele tem apresentado na escola, que às vezes em casa ele não apresenta, né? É isso, que eu sempre falo também que o relatório da escola é muito, muito Uhum. importante. Porque assim, ó, se virmos bem, criança fica 50% do dia dela na Na escola. escola. E assim, quando a gente ver também como profissional, é importante também falar, né, para os pais, claro, com muito cuidado e com muita ética profissional também, falar, né? Porque às vezes o pai tem receio, medo, Uhum. né? De não saber lidar com esse transtorno. Só que, na verdade, é muito importante levar para a terapia, para o médico ver, para fazer o tratamento para essa criança, que é muito importante. Porque se não fazer, ele vai criar um outro transtorno, né? Porque que é muito importante. Então, Eu acho que é acho que é isso. aceitação, né? Aceitação, né, A Nicole? aceitação. Porque a gente vê que Mas tem esse é muita um. criança
até síndrome de Down, que de repente já é alguma coisa mais física, aparente, a gente percebe que É um tem muita processo. gente que tem aquela dificuldade de meu filho tem isso, ou né, apresenta tal sintoma, é difícil aceitar, porque todo mundo, a gente fala, né, o pessoal, todo mundo tem um filho, a gente fica grávida sonhando com um filho perfeito, né? Então, até cair a ficha, meu filho apresenta tal coisa, quanto mais cedo essa ficha cair e tu aceitar o filho, ele vai desenvolver bem melhor e, né, e tu vai Com aprender certeza. a estimular, vai levar ele para os lugares que vão estimular, psicopedagoga, psicólogo, terapeutas, terapia em família também, que é legal, terapia com É os muito pais. importante, né? Uhum. Isso, é muito importante para os pais saberem lidar. E que hoje em dia também eu tenho uma rede assim que eu sempre falo assim que são profissionais muito, muito, muito bons, que eles realmente fazem acontecer, que eles não enganam os familiares, sabe? Que realmente aplicam o correto método, estudam, porque querendo ou não, são cursos muito caros, né? Da área, que É. eles investem muito para dar resultado, principalmente para a criança, né? Uhum. É Que muita é, que correria, é né, de o terapias, principal de foco. coisa, né? Sim. Mas é importantíssimo, eu acho que Uhum. falamos tudo que um pouco, né? Na verdade, tudo jamais. Mas um pouquinho A do Estela colocou pode. ali. O problema é que em alguns casos conversamos com os pais, eles tentam fugir, não aceitam. Esse é o problema da aceitação, né? Aceitação, mas É, nunca desistir, né? Que eu vi um caso também, eu acho que foi o ano passado, que uma professora, ela partilhava comigo, assim, bastante, que tinha uma criança que tinha autismo, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Aí eu fui lá ver. Só que, na verdade, o autismo é muito na moda. E eu comecei a olhar mais de uns 3 vezes, assim, que eu fui lá, né? E vi que, uhum. na verdade, não, assim. Aí o pai, no último dia de aula, falou que iria levar. E aí ela ficou muito feliz, né? Que ia levar no médico. Aí, até então, ele levou. E aí agora eu não sei como que ficou, porque eu acho que ele tirou o filho, não sei, também agora teve esse, esse isolamento também, então a gente não sabe muito bem como tá, mas eu acho que é muito importante levar, tirar dúvida, mesmo que não seja nada, né? E nunca é, sempre tem como resolver. A Elisa colocou ali alguma dica de leitura, alguma coisa? Tu tens alguma coisa para indicar? Tem um livro maravilhoso que a minha mãe leu, que eu também li, esse aqui, ó, deixa eu ver, ó, Crianças. Crianças Desafiadoras. Qual é o autor aí? Luciana, é isso? Luciana Brits, doutor Ah, tá, do Dr. Clay, Clive. né? Isso. É muito bom. Eu ia falar também do. Esse explica muito bem, tá? Muito bem mesmo. Explica o transtorno, as comorbidades que tem junto também, que pode ter, né? Com Uhum. outros, que principalmente tem com TDAH, mas pode ter com outros também. Isso, o TOD às vezes E ele vem fala também, associado a outras coisas, né? Às vezes a criança com bem, TOD pode ter autismo, igual esse meu aluno, pode ter o TDAH. Ali alguém colocou a Vitória. Tem um artigo científico bastante interessante que fala sobre a estigmatização dessas crianças consideradas atípicas em ambiente escolar. Os pais não revelaram diagnóstico para a escola. Isso também, o autor é Elinor Opches. É verdade. tem muitos casos, sim. Eu li um artigo, foi o ano passado, só que tá com uma amiga minha. Eu não sei o título dele, mas explicava muito bem, né, que não ser tratado pode levar para outros transtornos e que pode levar para esse adolescente na fase adulta para usar drogas, suicídio, com outro transtorno também de depressão, de ansiedade, enfim. Eu acho que a gente tem que estar muito ligada nisso, sabe? E sempre com muito amor, carinho,
orientar Uhum. os pais, mesmo que eles não É aceitem. A gente isso. tem que falar com cuidado, assim, né? Com muita ética. Eu acho que ali, meu marido querido ainda que botou a pergunta, como aconselhar os pais, porque ele trabalha nessa parte, nessa área dele é muito aconselhamento para as pessoas, e, e a gente percebe assim. Então, acho que o primeiro é aquela coisa, que os pais criaram aquele castelinho dos sonhos, e de repente, pá, né? Como eu falei, acabou o sonho de filho Tá perfeito, bom. digamos, né? Mas então, primeiro, é mostrar que tem, dá para trabalhar, dá para conversar com a criança consegue se desenvolver, quanto mais cedo descobrir Consegue. melhor, né? É melhor. Quanto mais a família abraçar aquela criança se sentir protegida, amada e com limites, eu acho que ela vai desenvolver melhor. E essa parceria Com com escola e certeza. família, né? Que a professora É vai lá, terapia. tadinha, se mata Muito, nas muito, regras muito. na creche, agora é hora disso. Aí chega em casa, pode fazer tudo. Ou o contrário. Então, É. essa parceria também é bem Família é muito importante. importante, né? E não terceirizar Responsabilidade. da responsabilidade da família, né? É isso Então é aí. muito importante família trabalhar junto para ajudar, porque aí ela só vai estar pagando e só que em casa pode fazer tudo e não é bem assim, né? Tem que ter uma rotina. Aí junto com as psicólogas, né? Aí vão Que sempre vai estar ficar dando orientando, as, né, o as dia a dia, estratégias. cada Uhum. dificuldade. Aí, por exemplo, meu filho está com dificuldade de lidar com tal emoção. Aí a psicóloga vai orientar o pai, vai dizer, Vai. faz tal trabalho, faz a atividade da respiração, não sei o quê, né? Coisas práticas que É bem precisa, né? legal, é bem prática, assim, gente. E é muito importante porque vai dar resultado, a criança não vai ficar triste, porque ela pode ficar triste sim, porque ela vai ter a rejeição Frustrada, dos né? colegas, pessoas adultas também, que não vão querer mais estar perto por causa disso. Então, assim, tudo tem um jeito, né, para isso. E principalmente pai e mãe, não é isso tudo, é tudo tranquilo, sempre tem um jeito, Com né? amor, consegue, né? Com amor, consegue, com certeza. Existe alguma rede de apoio para pais com filhos com TOD? Não conheço. Porque a gente sabe que tem o AMA, né, por exemplo, que é É, para eu crianças lembro que é do. autistas. Agora, do TOD Exato. específico, não conheço. De repente, a gente pode, vou até anotar no meu caderninho aqui. Eu acho que assim, ó, que com essas ONGs sempre tem um apoio, né? Tem clínica que é Aham, especializada para esses transtornos, com todos os tipos de transtorno do desenvolvimento. Então lá eles têm um suporte total, uhum. né? Para os pais, para as crianças, com várias terapias. Então, tem umas clínicas que são para esses tipos, assim, sabe? Uhum. Para crianças. Bom, acho Eu que é acho isso. Alguém tem alguma questão só aí? Eu só vi aqui, ó, o código. Porque, Nicole, a Via algumas, Querida, eu sempre falo com ela. alguns sites ou coisa fala transtorno ou positivo e outros falam opositor. É a mesma coisa? Mas na verdade no DSM explica certinho. Tudo aquilo que falamos e conversamos aqui foi tudo baseado cientificamente no DSM e em artigo científico que muitas pessoas estudaram anos, livros também. Então, assim, não é algo que achamos e vamos falar. Não, é algo realmente que tem base científica. É, É eu, importante deixar bem claro isso. eu vi aqui que o CID, o Claro, código quando do vocês CID, forem, pessoal, o código do CID é tem que. 10F913, que é o código que existe mesmo, né? Então, Agora já tem o vai o CID 11, 11 né? já. Aí, Uhum. mas isso é muito tranquilo, porque a gente não podemos olhar para essa criança a partir de um achismo ou de um diagnóstico meio que pronto da família. A gente tem que Uhum. analisar tudo, né? Como eu falei ali no começo do vídeo.
É todo um Mas tem processo, né? muitas clínicas maravilhosas, É. psicólogas capacitadas para atender os pais, crianças, a escola, os profissionais da escola, né? Que Uhum. aí eles trabalham com tudo, né? Com toda a equipe que envolve a criança. Então é bem importante levar, porque aí ela vai ajudar muito. E a medicação também, né? Eu acho que tem muitas crianças que às vezes têm a necessidade, que às vezes podem ser considerados talvez, É, né, mais não, e é graves importante dos. também usar Uhum. medicamento para ele saber lidar. Porque criança não sabe lidar com os seus impulsos e tal, com o seu comportamento, né? E o medicamento regula. Que A é gente que é importante. adulta já tem dificuldade, né? Uma É criança verdade. mais ainda, né? De eu não quero aquilo e deu, por que que eu tenho que seguir aquela regra? Eu quero fazer do meu jeito. Então, imagina, para criança é bem mais complicado mesmo, né? Então, acho que esse é o desafio, né? Tanto nós como professoras, como psicólogas e o pessoal das terapias e a família, principalmente, que está mais próxima, é a paciência. Paciência, É. o amor, o olhar no olho, se abaixar, se igualar à criança e dizer, eu estou aqui, respira fundo, né? Vamos esperar se Isso. acalmar. Um canal que é muito legal, que tem Facebook, acho que o Instagram e no YouTube, é o Neurosaber, né? Que é esse Dr. Clay e a É. Luciana, que eles são muito legais, eles falam Eles de escrevem forma artigos fácil, né? científicos. E fala de forma É, fácil para todo mundo leitura entender. muito fácil para entender mesmo. Tem livro que esse que eu indiquei aqui, que escreveram junto. Aham. Crianças Muito bom. desafiadoras. Eu acho que é isso mesmo, Thaís. É isso. Estou muito feliz por ter compartilhado todo esse com todo esse conhecimento. Todo não, né? Tipo, não tenho muito, mas tudo que eu O tenho eu pouco que a posso gente ajudar. sabe, né? O pouco que a gente sabe, a gente É tem que verdade. passar e um É tá muito ajudando o outro, importante, né? com certeza. Assim a gente vai viver melhor. Vamos fazer Começa uma por live nós. sobre autismo também, mais pra frente. Que eu sei Vamos. que tu já trabalhou com autista, já conhece bem. Ah, meu marido está empolgado nas perguntas, vai lá. Pela observação e experiência de vocês, tem crescido o número de crianças com TOD? Na verdade, é porque, assim, como que esse transtorno é bem falado, já é falado, né? Antigamente não era. Era Aham. chamado aquela criança, e aquela criança que fazia tudo, que o pai deixava Mimada? tudo, então era mimada. Mas hoje em dia não. Sabemos que tem por causa de muitos estudos, né? Que muitas pessoas pesquisam e estudam para nos ajudar a entender. Então, por isso que hoje em dia tem mais classificação de vários transtornos por causa disso mesmo, que muitos psicólogos, médicos estudam para passar para gente Uhum. conhecimento, né? Por É. isso que é falado hoje em dia. Antigamente não era falado porque eles falavam senso comum, Aham. né? Então é isso. Eu acho que Tá. uma coisa só que a gente quer deixar no coração de vocês é essa questão da disciplina positiva, que é uma coisa que eu tenho aprendido também muito. Às vezes na creche eu dizia para eles, não corre! Aí parece que dá aí que o pessoal brinca que a psicologia inversa. Aí corre tudo, aí eles ficam parados, né? Mas a disciplina positiva trabalha a gente, faz a gente não criar aquela coisa de autoridade. Não faz isso, não faz aquilo, não pode, não pode. Diferente, né? Como se a gente tivesse. Então, às vezes, em vez de chegar para a criança com TOD, ou uma criança que não tenha TOD, que isso aí também ajuda, de você dizer assim, filho, não vou dizer assim, não pode tal coisa. Não, você quer esse caderno ou você quer essa caneta? Né? Em vez de dizer, não pode aquele livro lá. Então, de repente, faz ele escolher outra opção, É, né? Ou de dizer coisas assim, esse você pode, esse aqui, olha só que legal, vamos andar devagar, agora a mamãe vai em outra loja, né? Coisas assim que facilita bastante da criança é. entender. Eu sempre, por isso que eu sempre falo que a rotina é muito importante, porque assim as crianças vão saber aquilo que é para fazer, entendeu? Principalmente na escola,
para eles verem, saberem, falado mesmo. Crianças falando, agora é a hora de tal coisa, depois é a hora de parque, ou é a hora de ler livro, ou é a hora de brincar com tal brinquedo, ou é a hora de brincar livre. Mas Tudo tem hora. Tudo tem hora, né? E às vezes a pessoa tem essa dificuldade. É hora de atividade. Então depois você vai poder brincar com isso. Mas eu posso deixar aqui, mas você vai fazer tal coisa. Uhum. Aí depende de cada criança. Isso é muito relativo. Isso tem que ver muito o contexto, assim, né? Ali a Karine perguntou como é que diferencia a birra do Todd. A birra frequência e intensidade. Isso. Eu sempre falo por causa, né? E, claro, criança normal com TOD ou não TOD vai ter birras, normal criança. Qualquer pessoa, adulto tem. Então... Uhum. É algo muito extremo, assim, que tu olha que é fora do normal, digamos assim, meu Deus, aquela criança é muito birrenta, é muito teimosa, não aceita nada, né? Agora se tu... Desafiadora, não gosta de regras. Se impõe, né? Se coloca contra a gente. Isso. Mas eu acho que é isso mesmo, Thaís. E vamos sim fazer várias lives com vários conhecimentos, com experiências pedagógicas também, para a gente compartilhar a nossa atividade, conhecimento. Sigam o nosso Instagram, @Infância Brincante, @PsicoNicole. Se vocês quiserem alguma dica das doidinhas para falar, até adulto tem birra. Ai. Exatamente. Os homens geralmente, né? Os maridos. Mas então, pessoal, brigadão pela presença de vocês. Nicole, obrigada por ter aceitado o meu desafio de ter te convidado. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui feliz. E tiveram paciência de escutar essas duas doidinhas. Live também. Pois eu vou tentar salvar. Eu nunca fiz live na vida, gente. Então eu vou tentar salvar, se eu conseguir, vou botar no canal do YouTube lá e depois aviso para vocês. Manda também. Isso. Tá, tu consegue salvar aí? Vê se tu consegue salvar. Obrigada, pessoal. Valeu. Muito grata por todo mundo. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.